Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Nós vamos começar mais um momento com Deus. Eu me chamo o pastor Fábio Rogério Melo. Esse trabalho é um trabalho rápido. E o tema nessa noite são 7 lições acerca da cura do paralítico trazido por 4 homens. O texto é Marcos capítulo 2, verso 12. Vamos ler somente o verso 12, apesar que nós vamos usar desde o verso 1. Diz assim então: ele se levantou e, tomando logo o leito, saiu na presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos tal coisa. Amém? Coloca a mão no teu coraçãozinho, vamos orar. Senhor Deus, perdoa os nossos pecados, nós lhe pedimos perdão. Fala conosco através da tua santa e bendita palavra. Desde já nós declaramos a honra, a glória, o poder e o louvor somente a ti, Jesus. Queridos, esse texto fala acerca dessa passagem maravilhosa, onde Jesus perdoou os pecados desse homem e depois o curou, honrando a fé dele e também dos seus 4 amigos. Mas o verso 1 diz que depois de alguns dias ficaram sabendo que Jesus estava em casa. Então isso já me ensina uma primeira lição. As pessoas, elas reconhecem que Jesus, ele habita em você, que a presença dele habita realmente na tua casa, tanto a física, né, teu corpo, né, como também o teu lar, onde você mora, junto com a tua família. As pessoas que estão à sua volta veem a presença de Deus em você, elas conseguem sentir a presença do Espírito Santo em você, elas veem os sinais na tua casa que Deus habita lá, né? Através da comunhão, da alegria, da paciência, do temor. As pessoas conseguem enxergar espiritualmente falando Jesus na tua casa. As pessoas, elas ouviram e viram que Jesus estava em casa, amados. E é interessante que no verso 2, logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. Queridos, segunda lição: sinta-se honrado em poder ouvir a ministração da palavra de Deus na tua igreja. Amém? Aonde você for convidado. Eu lembro quando não conhecia Jesus, eu pagava grandes quantias em dinheiro para assistir um show de um artista, determinado artista que eu gostava. Eu não medi esforços para ir muitas vezes de uma cidade para outra para ver o tal artista, né? E muitas são as pessoas que pagam fortunas para ver em shows, né, de artistas renomados, e muitas vezes não tem disposição de ouvir a palavra de Deus na casa de Jesus, na casa de Deus. Então sinta-se honrado em ter essa oportunidade de morar num país que ainda nós temos a liberdade de entrar numa igreja e ouvir a pregação do Evangelho. Então sinta-se honrado por isso. Amém? Olha só o verso 3. Vieram ter com ele conduzindo um paralítico trazido por 4 homens. Então, terceira lição: lute para que as pessoas que estão à sua volta também tenham um encontro com Jesus. Olha só que tremendo, amados. Esses 4 homens, eles, desde o momento que tiraram esse paralítico da casa dele, andaram, a gente não sabe a quantidade de metros, nem de quilômetros, que eles andaram trazendo aquele amigo, aquele homem, né, aquela pessoa, até a presença de Jesus. E quando chegaram, viram a casa totalmente lotada. E a gente vai ver no decorrer do texto que eles empregaram uma energia muito grande para levar esse paralítico até a presença do mestre. Então lute. Aqueles que trabalham com você, aqueles que você conhece, aqueles que estão na tua casa, aqueles que são seus conhecidos, amigos, aqueles no qual o próprio Espírito Santo aproxima de você. Muitas vezes para você ouvir simplesmente, outras vezes para você abraçar, outras vezes para você evangelizar, não é verdade? E muitas vezes para você pregar da forma mais efetiva que existe, que é viver o Evangelho através das tuas ações, não somente através das tuas palavras. Então lute para que essas pessoas que estão à sua volta também tenham o encontro com Jesus. Olha só o verso 4. Não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o doente. Quarta lição: seja perseverante. Não desista no primeiro momento, não. Muitas vezes nós desistimos, né? Mas recebemos um não, já ficamos meio acanhados, né? Envergonhados.
e não chamamos mais a pessoa para ir até a nossa igreja. Esses 4 homens aqui, ó, venceram a distância, venceram a multidão, venceram o esforço de levar o paralítico até o teto, abriram o teto, depois desceram de forma sincronizada o paralítico até a presença do Senhor. Então persevere, continue. Convide, se for o caso, 1000 vezes, quem sabe, né? Na 11ª que você convidar, a pessoa aceita. Entra na igreja, escuta a pregação do Evangelho, o Espírito Santo trabalha o coraçãozinho dela, não é verdade? Daqui a pouco ela está entregando a vida dela para Jesus e nascendo novamente. Verso 5: Vendo Jesus a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Amados, é maravilhoso essa 5ª lição, porque ela diz assim: antes de qualquer coisa, faça as pazes com Deus. Amados, não tem como fazer as pazes com Deus sem pedir perdão para os nossos pecados. A Bíblia diz que o pecado ele faz separação entre Deus e o homem. Esse homem aqui, ele queria ser curado da paralisia dele, mas primeiramente ele queria ser perdoado. Ele sabia que aquela situação difícil no qual ele se encontrava era por causa dos muitos pecados dele. E Jesus, da mesma forma que viu a fé dos 4, também viu o pesar no coração desse homem. Então faça as pazes com Deus primeiramente. Ande de bem, ande de forma em paz, de forma, né, livre para com o teu Deus. Todos nós estamos sujeitos a pecar, a errar. Amém? Mas nós não podemos ter uma vida de pecado, uma vida gostando de cometer aquilo que desagrada a Deus. Esse paralítico aqui, ele se arrependeu. Ele chegou com o coração pesaroso. E o Senhor Jesus perdoou os pecados dele. Amém? Então, antes de qualquer coisa, o que você devemos fazer e andar em pazes com o nosso Deus, com o nosso Jesus. Vamos ler do verso 6 ao 12 agora. Estavam ali assentados alguns escribas que arrazoavam em seus corações. Por que profere este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Aqui então eles arrazoavam, eles falavam, né? Eles cochichavam, dizendo: quem esse homem pensa que é para perdoar pecados, se ele não é Deus? Por que ele está blasfemando assim? Olha só o verso 8. Jesus, conhecendo em seu coração que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoar estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Ele se levantou e, tomando logo o leito, saiu na presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos tal coisa. Então aqui Jesus, no verso 9, no verso 8, Jesus sabia o que estava no coração daqueles escribas. E no verso número 9, ele pergunta para os escribas e também para todos que estavam ali: qual é mais fácil? Dizer para esse paralítico aqui que perdoados estão os pecados dele? Eu vou falar algumas palavras aqui. No mundo espiritual vai surgir tudo no efeito, mas vocês não vão ver. Vocês não vão ver. Mas eu vou fazer o seguinte: para mostrar que eu tenho autoridade para perdoar pecados, eu vou apresentar um grande sinal. A Bíblia diz que ele olhou para o paralítico e falou: filho, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. A Bíblia diz que o paralítico se levantou, tomou o leito dele e saiu andando na presença de todos. E no verso 12, então, a Bíblia diz também, amados, que todos se admiraram e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos tal coisa. Então, 6ª lição: Jesus faz muito mais do que pensamos e pedimos. Queridos, é algo maravilhoso aqui, porque aquele paralítico, a primeira noite, queria ser perdoado. E Jesus não só o perdoou, automaticamente nós entendemos que ele entrou no projeto da salvação, o nome dele foi escrito nos céus, no livro da vida, mas também Jesus o curou. Então Jesus faz muito mais do que nós pedimos e pensamos. E uma 7ª lição: não tenha vergonha de mostrar para as pessoas de onde Deus te tirou. Jesus falou para ele: pega o teu leito e vai para a tua casa. Saia carregando a tua cama. Saia mostrando para as pessoas de onde eu te tirei. Olha que coisa linda, amado. Maravilhoso.
testemunho, né? Isso fala acerca de testemunho. Eu acho maravilhoso, eu acho lindo esse texto, porque fala acerca de um homem com o coração, numa situação muito difícil, neutralizado numa cama, com o coração pesaroso, sofrendo, sabia que tinha sido por causa dos pecados dele que ele estava naquela situação. Ele recebendo perdão do próprio Deus, do próprio Jesus, ele perdoou os pecados dele. E a Bíblia nos ensina então que ele recebe também a cura. E mostra para todos que estavam ali, também para as pessoas que o viram posteriormente, que Jesus tinha perdoado ele, Jesus tinha o curado e também Jesus tinha salvado a alma dele. Bem? Coloca a mão no teu coraçãozinho. Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Perdoa também os nossos pecados. Em nome de Jesus Cristo, que a bênção do Senhor, que a tua salvação, que a tua cura, que a tua libertação, que a tua paz esteja sobre essa vida, em nome de Jesus, sobre essa família, sobre essa casa, em nome de Jesus Cristo. Então esse foi mais um momento com Deus. Essas foram as 7 lições da cura desse paralítico trazido por 4 homens. Se você gostou da ministração, se você gostou, curta. E se você se inscrever no nosso canal, você vai estar me presenteando. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre a tua vida. Eu me chamo Pastor Fábio Rogério Melo e esse foi mais um Momento com Deus.